Declaro os trabalhos abertos sob a proteção de Deus. Passaremos para a leitura da Bíblia. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1, 9. Área anterior em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Edital. O vereador Álvaro Carrijo faz saber a todos quanto presente edital, vire ou dele conhecimento tiverem, que a Câmara Municipal de Resplendor fica convocada a se reunir conforme especificado abaixo. Dia 28/10/2022, às 14 horas, quarta reunião extraordinária do ano de 2022, com a única finalidade: leitura do projeto de lei de número 026, processo de 209/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 5º da Lei de número 1177, de 15 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Resplendor para o exercício de 2022 e dá outras providências. Segunda e última discussão e votação do projeto de lei de número 015 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza subvenções e dá outras providências. Processo número 162 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 006 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, de Produtos de Origem Vegetal do município de Resplendor e autoriza a execução dos projetos do Serviço de Inspeção pela Sindoce e da outras providências. Processo de número 090 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 017 de 2022, de autoria da vereadora Carla Butileiro, que dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos para as mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade e ou risco social. Processo de número 167 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 018 de 2022, de autoria da vereadora Carla Butileiro, que reconhece e incentiva o uso da bicicleta como meio efetivo de mobilidade urbana sustentável. Processo de lei de número 167 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Gabinete da Presidência, 25 de outubro. Álvaro Henrique Paulo Carreiro, presidente da Câmara. Passaremos para a leitura de pareceres. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio, que fará a leitura do projeto de lei número 015. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Gostaria de solicitar a leitura do parecer, a dispensa da leitura do parecer na íntegra, senhor presidente. Repasso aos vereadores. Aprovado, vereador. Reunião conjunta, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Serviços Públicos. Processo número 162, 2022. Parecer. Objeto. Projeto de lei número 015 de 2022. Ementa. Autoriza subvenções e dá outras providências. Autoria. Executivo. Relator designado. Vereador Marcos Antônio. Parecer favorável das comissões, senhor presidente. Acompanha o relator Cíntia Tonani, vereador Giovanni Krenak, vereador Clebinho Leal, vereador Guilherme Moreira e vereador Dimas Assis. Continuando a leitura de parecer, com a palavra, o vereador Marcos Antônio, que fará a leitura do projeto de lei de número 006. Solicito novamente, senhor presidente, a dispensa do parecer na íntegra. Repasso aos vereadores. Aprovado, vereador. Reunião conjunta, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Serviços Públicos. Processo número 090 de 2022. Parecer. Objeto. Projeto de lei número 006 de 2022. Ementa. Cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e de produtos de origem vegetal do município de Resplendor e autoriza a execução do serviço de inspeção pelo Sindoce e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Relator designado, vereador Marcos Antônio. Parecer favorável das comissões, senhor presidente. Acompanho o relator
a vereadora Cíntia Tonani, o vereador Giovanni Krenak, vereador Clebinho Leal, vereador Guilherme Moreira e vereador Dimas Assis. Obrigado pela leitura. Dando sequência à leitura de pareceres, com a palavra o vereador Clébio Leal, que fará a leitura do projeto de lei de número 017. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto. Repassa aos vereadores. Aprovado, vereador. Reunião conjunta, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Serviços Públicos, processo número 167/2022, parecer, objeto, projeto de lei número 017/2022, ementa, dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade ou risco social. Autoria, vereadora Carla Butileiro, relator designado, artigo 39, inciso 3º do Regimento Interno, vereador Clebinho Leal. Decisão da comissão favorável, acompanha o relator, vereadora Cíntia Tonani, Marco Antônio, Giovanni Krenak, Guilherme Moreira e Dimas de Assis. Obrigado, vereador. Dando sequência com a leitura de parecer do projeto de lei de número 018, relator designado, vereador Clébio Leal. Pedir a dispensa novamente, senhor presidente. Repassa aos vereadores. Aprovado, vereador. Reunião conjunta, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Serviços Públicos, processo número 162/2022, parecer, objeto, projeto de lei número 018/2022, ementa, reconhece e incentiva o uso da bicicleta como meio efetivo de mobilidade urbana sustentável, autoria vereadora Carla Butileiro, relator designado, artigo 39, inciso 3º do Regimento Interno, vereador Clebinho Leal. Favorável, decisão da comissão favorável, senhor presidente. Acompanho o relator, vereadora Cíntia Tonani, Marco Antônio, Giovanni Krenak, Guilherme Moreira e Dimas de Assis. Obrigado, vereador. Passaremos para a leitura de projeto. Ofício 323, a sua excelência Álvaro Carrijo. Assunto, envia projeto de lei que altera o artigo 5º da lei de número 1177, de 15 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Esplendor para o exercício de 2022 e da outras providências. Senhor presidente, no uso das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Poder Executivo pela Lei Orgânica de Resplendor, dirijo-me a Vossa Excelência e aos eminentes vereadores dessa egrégia Casa de Leis para remeter-lhe o incluso projeto de lei que altera o artigo 5º da Lei de número 1177, de 15 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Esplendor para o exercício de 2022 e da outras providências. Enfatiza-se que as demais explicações pertinentes em relação à presente proposição está detalhada na justificativa. Deste modo, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis com assento nessa Casa de Leis, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário dessa egrégia Câmara para apreciação e votação. Ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação em regime de urgência. Ao ensejo, renovamos votos de consideração e estima atentamente Diogo Scarabelli, prefeito. Projeto de lei de número 026, processo 209, altera o artigo 5º da lei de número 1177, de 15 de dezembro de 2021, que estima a receita fixa e despesa do município de Resplendor para o exercício de 2022 e da outras providências. O povo do município de Esplendor, por seus representantes, aprova e eu, prefeito do município, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 5º da lei de número 1177, de 15 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração. Abrir créditos suplementares até o limite de 40% do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução. O orçamento das dotações que fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2022, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei de número 4320/64. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura de Esplendor, Estado de Minas Gerais, 25 de outubro de 2022, Diogo Scarabelli, prefeito. Aviso os vereadores que a partir de já está liberado o projeto para apreciação do mesmo. Ordem do dia. 4ª reunião extraordinária do ano de 2022, em 28 de setembro de 2022.
Segunda e última discussão e votação do projeto de lei de número 015 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza subvenções e dá outras providências, processo de número 162 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 06 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e de Produtos de Origem Vegetal do município de Resplendor e autoriza a execução do serviço de inspeção pelo SINDOCE e dá outras providências. Processo de número 090 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 017 de 2022, de autoria da vereadora Carla Butileiro, que dispõe sobre a autorização para a distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade e ou risco social. Processo 167 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 018 de 2022, de autoria da vereadora Carla Butileiro, que reconhece e incentiva o uso da bicicleta como meio efetivo de mobilidade urbana e sustentável. Processo de número 167 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Câmara Municipal, Resplendor, 25 de outubro de 2022, vereador presidente Álvaro Carrijo. Passaremos para discussão e votação. Segunda e última discussão e votação do projeto de lei de número 015 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza subvenções e dá outras providências. Parecer conjunto das comissões favorável. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 006 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e os produtos de origem vegetal do município de Resplendor e autoriza a execução do serviço de inspeção pelo SINDOCE e dá outras providências. Processo 090 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Projeto em discussão. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Guilherme Moreira. Eu só gostaria de externar a importância desse projeto e, tendo em vista que ele tem duas discussões e votação, sendo esta a primeira, eu vou deixar para discutir apenas na segunda. Somente por agora. Obrigado. Obrigado, vereador Guilherme. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, boa tarde. Tendo conversado com alguns produtores, eu vi muita necessidade de aprofundar ainda mais. Por mais que eu vi o empenho dessa casa, né, de tentar organizar, mas eu não consegui ainda perceber o envolvimento dos produtores. Eu conheço várias pessoas que dependem dessa iniciativa, né? É claro que a fiscalização, a regulamentação é precisa, mas o que antecede isso é a necessidade de fomentar essas atividades. Então eu vejo uma necessidade muito grande de se aprofundar nessas discussões, envolvendo principalmente aqueles produtores que estão começando lá na base. Às vezes é a única forma de ganho de sustento e de criar mais barreiras para poder dificultar um ganha-pão dessas pessoas, eu acho inviável no momento, apesar de entender que eu acho que a gente precisa regulamentar isso no município. Deixo aqui a minha opinião e a gente pode aprofundar nas outras discussões e tentar entender melhor, né, o contexto, né, a conjuntura que envolve a importância desse projeto. Obrigado, vereador Giovanni. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dimas. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora dessa Câmara, boa tarde, demais colegas e todos os funcionários dessa Câmara. Esse projeto de lei, eu vejo ele como uma espada de dois gumes, porque de um lado agrada, de outro lado desagrada. Porque nós precisamos de dar apoio e estrutura para o produtor rural, ou aquele que produz, principalmente no nosso município. Agora eu pergunto, do outro lado, na ponta da linha, tem um consumidor. Qual a nossa responsabilidade que nós teremos em que ele seja atendido com um produto de qualidade, de higiene, etc, etc. Se de um lado nós favorecemos um, nós prejudicamos o outro. Então eu concordo com as palavras do nobre colega Giovanni, talvez dependa de aprofundar mais, de um estudo maior. Mas não podemos simplesmente, para facilitar um lado,
deixar sem apoio lá no outro extremo o consumidor, aquele que vai ter a comida em cima da mesa, que vai ter os produtos. Por hora é só, senhor presidente. Obrigado, vereador Dimas. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereadora Cá. Eu também vou me aprofundar mais na discussão na segunda votação, mas só para adiantar, o vereador Dimas falou muito bem as palavras, que a gente tem que olhar os dois lados, mas deixando bem claro que a gente, pelo menos eu, né? Acho que o selo tem que ser feito, sim, o selo sim, mas a gente, pelo menos eu, não acharia correto dando autonomia ao consórcio para estar tomando conta disso, porque temos aí uma secretaria que talvez teria disponibilidade para estar cuidando disso aí, diminuindo assim o ônus dos produtores rurais, né? E dando uma qualidade que os consumidores tanto merecem. O projeto continua em discussão. Não mais havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelo vereador Tibias Pires, Kleber Leal, Cíntia Tornani, Marcos Antônio, Guilherme Moreira, Dimas Assis, Carla Butileiro. Votou contra o projeto o vereador Giovanni Krenak. Projeto aprovado em primeira discussão. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 017 de 2022, de autoria da vereadora Carla Butileiro, que dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade e ou risco social. Processo 167 de 2022, parecer conjunto das comissões favorável. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 018 de 2022, de autoria da vereadora Carla Butileiro, que reconhece e incentiva o uso da bicicleta como meio efetivo de mobilidade urbana sustentável. Parecer conjunto das comissões favorável. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais a ser tratado, declaro por encerrados os trabalhos. Deus abençoe.